Programador Excel VBA com Gleidson Pereira. Inscreva-se. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gleidson do canal Programador Excel VBA e nesse vídeo eu vou estar tirando a dúvida de um de nossos inscritos. Então basicamente a gente vai ter o formulário dele, criado por ele mesmo, e vamos estar fazendo um ajuste no seu código. Vamos ver o que ele necessita. O nome dele é Márcio, onde ele diz: Gleidson, gostaria que essa planilha fizesse a busca sempre dentro da data e por termo e por coluna específica. Não consegui fazer a adaptação, achei meu código muito cheio, dei uma reduzida pelo seu, mas mesmo assim acho que tem coisas desnecessárias lá. A Combo Box não aceita eu colocar o nome geral fixo e dá vários erros. Então a gente vai estar fazendo a gente vai estar fazendo um vídeo sobre a dúvida do Márcio, beleza? Então bora lá. Então só para que vocês entendam, a gente vai ter uma pesquisa combinada com um intervalo de datas, aonde ao eu digitar uma parte do nome e ele for correspondente ao intervalo de datas e de acordo com o critério que eu estabelecer nesse campo aqui, ele vai me trazer os resultados dentro do list view. Perfeito? Então primeiramente vamos ver como está funcionando o arquivo do nosso inscrito. Vou clicar aqui, vamos filtrar aqui por um intervalo de datas só para ver se até aqui está funcionando. Pegar aqui, por exemplo, pegar até o mês de janeiro, 31 de janeiro, vou aplicar um filtro. Observe que ele me retornou informações aí com relação a esse intervalo de datas. Lembrando que eu vou estar deixando o arquivo disponível aí no campo comentários fixados, certo? Então você vai estar podendo fazer download desse arquivo. Observe que ele me retornou a pesquisa de acordo com o critério. Porém, se eu digitar alguma informação aqui que esteja fora desse intervalo, será que ele vai me trazer? Será que ele não vai me trazer? O certo é que eu pesquisei aqui e ele só me traga correspondente ao intervalo que foi aplicado. Por exemplo, vou botar aqui o M, observe que ele trouxe várias informações além do intervalo de datas que foi feito. Perfeito? E observe também que não foi informado aqui que tipo de pesquisa eu quero realizar. Lembrando que esse arquivo aqui, o mesmo utilizou o nosso vídeo, que eu vou deixar o link na descrição, como pesquisar em qualquer coluna do Listbox ou em uma coluna específica. Então ele utilizou basicamente aquela estrutura, fez uma adaptação aqui, ficou bem legal, porém não conseguiu êxito por total. Então observe que o ideal é que eu sempre carregue este formulário aqui com um campo pré-definido, pois quando eu realizar aqui a pesquisa, o sistema vai entender que eu estou querendo pesquisar pelo campo aqui informado como critério. Por exemplo, se eu quero pesquisar sempre em qualquer coluna, eu deixo, por exemplo, essa opção aqui geral, deixada carregada já no meu formulário. Ou seja, quando eu pesquisar aqui, o nosso sistema vai entender que eu quero pesquisar em qualquer coluna. Quando eu quiser uma coluna específica, basta eu informar aqui a coluna. Ao digitar aqui dentro desse intervalo de dias, ele vai trazer essa informação correspondente ao intervalo informado e ao que eu digitei. Lembrando que aqui ele vai estar fazendo uma pesquisa por parte do nome. Então, qualquer letra que você digitar lá contendo o nome, ele vai estar retornando, independente se inicia ou se termina ou se tem no meio da palavra. Perfeito? Então vamos lá. Vamos fechar aqui o arquivo do mesmo. Primeiramente vamos aqui na aba desenvolvedor, Visual Basic, vamos ver como é que foi feito esse formulário. Forme parcelas. Vamos dar um duplo clique aqui no formulário. Fechar aqui meu project. Vamos primeiro verificar uma coisa, ó. Esse comando aqui ele está pedindo para deixar o formulário carregar sem nenhum valor pré-definido, ó, pois ele está colocando o list index -1. Então, se eu quero um valor predefinidamente, eu vou deixar isso aqui comentado. Vamos executar aqui para ver como é que está aqui, ó. Até o momento ele ainda não retorna. Essas informações aqui são informações dinâmicas. Para que vocês entendam, elas estão sendo retornadas dessa guia config e é pesquisado de acordo com essas informações aqui. Tanto é que se eu acrescentar alguma coisa aqui, ó, e executar o formulário,
ele vai estar me trazendo, ó. Ou seja, essa combo box está sendo preenchida de forma dinâmica. Então, deixa eu voltar aqui, vou apagar isso aqui, sem necessidade. Então, esses vão ser os meus critérios. Observe que eu tenho 7 critérios. Eu posso estar pesquisando especificamente pela coluna operador, especificamente pela coluna remetente, por aí vai. E se eu informar a coluna geral, eu estou dizendo que eu quero pesquisar em qualquer coluna que eu estabelecer. Perfeito? Então, o que é que vamos fazer aqui? Primeiramente, eu tenho que deixar predefinido uma coluna, aliás, um critério específico. Então, como é que eu faço isso? Desenvolvedor, Visual Basic, duplo clique aqui no Useiform. Vamos até aqui. Essa é a estrutura que está preenchendo aquela combo box, ó. Tanto é que se eu comentar ela, ó, editar, comentar, vamos executar aqui, vocês vão ver que ela não está preenchendo mais, ó. Ou seja, aqui mora o código dele. Então deixa eu descomentar. Então o que vai acontecer aqui, ó? Aqui eu quero que ele continue preenchendo de forma dinâmica. A única diferença que eu vou fazer aqui é pegar aqui o nome aqui do objeto dele, da combo box dele, vou colocar aqui abaixo, vou colocar a propriedade ponto list index igual, e aqui eu tenho que saber qual item da minha lista eu quero deixar de forma pré-definida lá no nosso objeto quando ele carregar. Se a gente verificar aqui novamente, ó, na config, eu tenho 7 itens. O que acontece aqui? O list box, a sua contagem de itens começa a partir do valor 0. Ou seja, esse aqui seria o item 0 para o list box, esse é o item 1, esse é o 2, 3, 4, 5 e o 6. Ou seja, se eu quero predefinir algum item, basta eu informar a posição dele dentro dessa lista, ó. Então, para o nosso código, se eu colocar o 0 lá, ele vai trazer predefinidamente o nome operador. Mas no meu caso, eu quero sempre deixar ele predefinido a coluna, o critério geral, ou seja, o meu item 6 da minha lista. Entenderam aí a lógica? Lembre-se que a nossa contagem começa a partir de 0. Se eu colocar o -1 lá, ele deixa aquela combo box vazia. Então, voltando aqui, vou colocar igual a 6. Se eu executar de novo o código, observe que ele já trouxe predefinidamente o nome geral. Aí, se eu quiser especificar alguma coluna diferente, ou seja, eu informo aqui a coluna. Mas se não, sempre ele vai carregar de forma predefinidamente o nome geral. Ou seja, eu vou sempre estar pesquisando em qualquer uma das colunas que eu digitar aqui. Se contiver em alguma dessas colunas a informação, ele já me retorna. Então aqui a gente já fez um ajuste. O próximo ajuste é o seguinte, ó. Observar que o arquivo dele, novamente, ele tem 7 itens na lista. Perfeito? Se eu for lá no código dele, ó, duplo clique. Vamos localizar aqui aonde ele preenche lá os critérios dele. Vamos aqui em exibir. Vamos localizar aqui o nome da combo box do mesmo. CMB, underline, pesca e termo. E observe aqui o código que ele utilizou. A gente viu lá que tem 7 critérios, contando com o geral. E se eu for aqui, ó, vamos verificar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, aqui ele já especificou 9 critérios, ao invés de ter especificado apenas os 7. Então aqui já tem um dos erros que acontecem no arquivo do mesmo. Então como é que a gente corrige isso? Primeiramente, só para que vocês entendam, esse critério aqui é uma variável. Quando eu informar lá, quando eu informar que informação eu quero pesquisar, a minha variável critério vai assumir um valor. Se eu quiser pesquisar, por exemplo, vamos ver aqui novamente aqui a configuração dele. Por exemplo, se eu quiser pesquisar por operador, vamos ver aqui o operador na base de dados dele, aonde é que fica o operador. Vamos aqui, ó, na coluna E, ou seja, na coluna 5. Ou seja, se eu quiser pesquisar por operador, o meu critério lá vai, o meu número da coluna, na realidade, vai assumir o valor 5, porque eu estou dizendo para o meu código que eu quero pesquisar na coluna de número 5, só para que vocês entendam. O remetente, por exemplo, ele está na coluna 6, ou seja, na terceira coluna. Ou seja, vamos voltar aqui, eu vou estar informando para o meu código, para o meu n coluna, que é a nossa variável lá. Vou até escrever aqui para ficar mais fácil para vocês.
vai estar assumindo o valor 3. Acho que vocês já me entenderam. Se eu quiser pesquisar por destinatário, por exemplo, vamos verificar aqui, destinatário está na coluna H, ou seja, na 8ª coluna. E por aí vai. Basta eu verificar qual número corresponde a esses critérios aqui, e aí eu informo o número da coluna. Aqui eu só estou fazendo de forma didática, lembrando que isso aqui eu vou colocar no nosso código. Agora o geral, como é que eu faço? O geral é simplesmente o seguinte: você define um número para o geral. Esse número, normalmente, vai ser um número que não corresponde ao seu critério de pesquisas. Por exemplo, aqui eu estou dizendo que eu quero pesquisar por operador, ele vai pesquisar na coluna 5, remetente na coluna 3, destinatário na coluna 8. Suponhamos que a origem é na coluna 2, o destino na 4, a situação, por exemplo, na 9, e o geral. Observe que o geral não está... Eu vou colocar um número que não esteja aqui dentro dessa lista. Ou seja, eu posso colocar aqui, por exemplo, o número 1. Perfeito? Ou posso colocar um número maior do que todos esses. O ideal é que eu não coloque um número que seja repetido a esses. Esse é o ideal, independente se seja maior ou menor. Perfeito? Então eu vou apagar aqui eu botei só por questão didáticas. Então o que a gente vai fazer aqui? Ó, voltando para o código mesmo. Ó. Vamos aqui, botar aqui do lado. Quando eu seleciono lá, por exemplo, a primeira item lá da nossa list box, vamos aqui executar para que vocês vejam. Quando eu seleciono o operador, eu estou dizendo para o meu código que eu quero pesquisar na coluna de número 5. Ou seja, o meu critério lá, ele vai receber o item selecionado e eu já vou estar dizendo para o meu código o número da coluna. Em outras palavras, vou fechar aqui. Desenvolvedor, Visual Basic. Então, para que sejamos mais objetivos, vou dar um duplo clique aqui no uniforme dele. Vamos localizar aqui a estrutura que ele informa quais colunas ele quer fazer a pesquisa. Observe aqui, ó, o CMB, PESC, termo, change. Ou seja, conforme ele digite alguma coisa lá, ele já retorna uma informação. Então, ó, isso daqui basicamente, vou deixar comentado só para que vocês vejam. Vou editar, vou comentar. E o que vai valer é o que eu vou colar aqui, ó. Então, esse é o critério de forma correta, ó. Ou seja, por exemplo, ao ele selecionar uma informação, por exemplo, o operador, que a pesquisa vai ser realizada na coluna 5, a minha variável critério vai receber um valor 0. A minha variável critério vai receber um valor 1 se ele escolher a opção remetente. E por aí vai a lógica. Ó. E observe que se ele escolher lá o geral, que é aquela última opção, que o ideal é que ela seja a última opção lá da lista, ele vai receber a variável critério, vai receber o valor 6, e eu vou dizer para a minha n coluna, que é a outra variável que eu tenho, ela vai receber o valor de 1. Perfeito? Lembrando que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, a nossa pesquisa por várias colunas do Listbox, para que fique mais claro a explicação aqui. Se eu clicar aqui e clicar em definição, ele vai me mostrar as duas variáveis criadas lá, ó, critério e n coluna. Se eu for novamente executar o código, vamos ver como é que está funcionando até aqui. Observe que ele já me traz o nome geral. Se eu pesquisar aqui, por exemplo, eu não estou especificando qual coluna que eu quero pesquisar, então o que eu digitar aqui, se corresponder a alguma dessas colunas, vamos ver se ele retorna a informação de forma correta. Vou botar aqui, por exemplo, aos, ou seja, está retornando aos, aqui, por exemplo, está retornando. Se ele está me dizendo que tem AUS aqui, ele está querendo dizer que tem AUS em qualquer uma dessas linhas. Aqui a gente já consegue identificar que basicamente o código ainda não está funcionando de acordo, pois visualmente aqui não tem a palavra AUS em todas essas linhas. Se tivesse, estaria de forma correta o carregamento. Se eu colocar aqui, por exemplo, Manaus, aqui até fica mais fácil de vocês verificarem. Aqui tem Manaus, aqui tem Manaus, Manaus aqui também. Até aí, beleza. Vamos verificar aqui. Por exemplo, Leila. Beleza, Leila também até aí. Todas as linhas compreendem a palavra Leila. Deixa eu colocar uma informação aqui. Por exemplo, 27 do 1
2019. Até aí tá tranquilo então. Então até aqui o nosso código basicamente, aparentemente já está funcionando. Se eu especificar aqui, por exemplo, como operador, vamos apagar aqui, vamos colocar uma outra informação aqui, por exemplo, Coimbra. Tem Coimbra aqui como operador, ok. Leila Daniele não tem. Observe que aqui ele ainda está pesquisando basicamente se eu estivesse especificando apenas o geral. O Coimbra não tem nessa linha abaixo, pelo menos não na coluna operador. Entenderam a lógica? Ele só pode trazer essa informação correspondente ao critério que eu informar aqui, ó. Se eu informei coluna operador, eu vou pesquisar na coluna operador. Se eu tivesse formado geral, aí tudo bem. Aonde tivesse Coimbra em qualquer uma das colunas, ele estaria certo em retornar a informação. Uma outra situação, vamos apagar aqui e executar novamente o formulário dele, é que se eu pesquisar aqui, por exemplo, vamos botar aqui novamente o intervalo de dias, botar dia 31, vou pesquisar, observe que retornou apenas as informações. Se eu vir agora e aplicar, por exemplo, um M aqui, observe que ele ainda me retorna várias informações que não coincidem com o intervalo de dias. Então vamos lá aos ajustes. Vou fechar aqui. Duplo clique aqui nesse objeto primeiramente. E aqui dentro do evento Changer, ele fez lá a adaptação ao formulário dele correspondente ao nosso projeto. Vamos verificar aqui. Só que aqui tem um detalhe bem peculiar. Ele acabou esquecendo de informar um próximo critério. Aqui basicamente o código está dizendo pesquise da coluna 2 à coluna 21. Coluna 2 é essa coluna B aqui, até a última coluna. A coluna 1, ó. Aqui está aparecendo 20, porque eu não selecionei a primeira coluna. Ou seja, ele especificou que quer que o código pesquise da segunda coluna até a última coluna, que é a 21. Porém, se não for selecionado a opção geral e for selecionado qualquer outra opção de outro critério qualquer, não tem um critério else dentro da estrutura, ó. Ou seja, aqui ele só faz pesquisas no geral, ele não pesquisa especificamente por uma coluna específica. Resumindo, então como é que a gente vai fazer aqui o ajuste? Então, vou dar um duplo clique aqui no objeto do mesmo. Então, dentro desse objeto dele, nesse momento não tem um critério para pesquisar por outra coluna a não ser a coluna geral. Então, vamos aqui verificar o código dele. Vou, a priori, apagar essa estrutura aqui, pois não vou estar trabalhando com ela. Não vou estar trabalhando com essa estrutura aqui. Vamos verificar aqui. Na verdade, eu vou deixar comentada. Vamos verificar aqui. Aqui, após o end, o it, eu vou colocar um else. Perfeito? Vou colocar um else. E esse else, vamos só verificar aqui que ele colou as informações. Tá aqui. A partir desse else para baixo, foi eu que coloquei. Então, desse else para baixo, eu estou dizendo ao nosso código o seguinte. Deixa eu apagar essa estrutura só aqui. E pronto. Aqui eu estou dizendo para ele que eu quero que você pesquise de acordo com o critério informado. Perfeito? E observe que ele está assumindo aqui a N coluna. Essa N coluna, voltando aqui a frisar, nada mais é do que aquele valor que assume quando você diz qual critério que você quer pesquisar. Em outras palavras, vamos aqui novamente ao nosso código. Ao CMB pesque termo. Se eu selecionar o operador lá, a minha N colunas recebe o valor de 5. Se eu selecionar lá o remetente, a minha N coluna recebe o valor de 3. Ou seja, vou clicar aqui, última posição. Então, o que acontece? Aqui eu não especifiquei o número da coluna de forma específica. Aqui ela está recebendo uma variável, ou seja, vai variar de valor. Ou seja, se eu selecionar lá o operador, essa N coluna vai assumir um valor diferente. Por exemplo, de um valor diferente do critério. Por exemplo, um valor diferente do remetente. Ou seja, de acordo com o que eu selecionar lá, essa N coluna vai ter um valor diferente. Ou seja, aqui ele vai pesquisar de acordo com a linha e na coluna, na N coluna, no caso, de acordo com o critério que eu selecionei. Ou seja,
Agora ele pesquisa por parte do nome, da coluna 2 a coluna 21, conforme ele fez. Agora também específico, também pesquisa por coluna de forma específica, beleza? Então vamos fazer o teste do nosso código. Então vamos executar aqui o código para ver como é que ficou. Então aqui, vamos lá, vou botar Manaus novamente, variável aqui não definida. Então vamos fazer apenas uma correção aqui, beleza? Deixa eu verificar aqui, vou parar o código. Aqui dentro, ó, do nosso filtro, vou tirar aqui. Vou pegar essas duas variáveis que estão declaradas dentro do projeto do nosso script. Vou recortar aqui, pois essas duas variáveis, como estão declaradas dentro de um evento, elas só estão podendo ser utilizadas dentro desse próprio evento. Porém, eu vou querer trabalhar com essas mesmas variáveis em diferentes eventos dentro deste módulo. Ou seja, basta eu recortar elas de onde elas estão agora. Lá no nosso topo do formulário, posso estar colando aqui, ó. Então, aonde, independente de onde eu informar elas, elas estejam setadas, elas podem estar assumindo valores. Perfeito? Então, agora elas não estão restritas a apenas um evento específico. Eu posso estar chamando elas dentro de qualquer um desses eventos. Vamos executar aqui novamente. Vamos executar aqui o formulário novamente. Agora sim. Vou botar aqui Manaus. Observe que conforme eu digite, ele está pesquisando por parte do nome. Não achou nada da forma que eu escrevi. Agora sim, localizou. Até aí tudo bem. Vamos verificar se ele está pesquisando de forma correta também agora por critério. Vou botar aqui, por exemplo, operador. Obviamente não tem nenhum operador com o nome Manaus. Então até aí está ok. Observe que ele já pesquisou e já não me trouxe nada. Mas porém, se eu digitar aqui o Márcio, ó, observe que ele está pesquisando de forma correta. O único ajuste que temos que fazer agora é fazer com que ele pesquise por parte do nome. Perfeito? Então, ele agora vai estar pesquisando por parte do nome de acordo com o que ele formar aqui, ó. Com intervalo de dias e com parte do nome. Então, isso daqui vai ficar para o próximo vídeo, beleza? Então, se você gostou, deixa o seu gostei aí. Utilize o campo comentários para estar interagindo aí comigo, para me dizer o que tem achado deste vídeo e dos vídeos anteriores. E claro, nos ajude compartilhando esse vídeo nos grupos que vocês fazem parte. O arquivo vai estar disponível aí para download no comentário fixado. Até a próxima. Valeu!